eu vou falar tudo sobre organização de consultório, de uma forma bem simples e prática. Meu objetivo com isso é que todos tenham acesso ao conhecimento suficiente para gerar um consultório organizado e lucrativo. Mas quem não me conhece pode estar se perguntando quem eu sou e qual a experiência que eu tenho para falar sobre esse assunto. Então, para dar início nesse canal, eu escolhi como tema falar nesse primeiro vídeo como eu parti do completo zero e como eu consegui montar um consultório lucrativo com uma equipe bem treinada e com processos bem definidos. E para falar da minha história, eu preciso voltar alguns anos lá atrás. Meu nome é Clara Morena, para quem não sabe. Eu sou de uma cidade no interior do Rio de Janeiro chamada Areal, que tem cerca de 15 mil habitantes. Eu morei lá em Areal até os meus 17 anos, quando eu me formei no ensino médio. Naquela ocasião, eu queria ser pesquisadora e eu prestei vestibular para biomedicina. Apesar de muitos professores naquela ocasião me sinalizarem que eu devia fazer medicina, eu estava muito convicta que meu futuro era como uma pesquisadora biomédica. Eu sempre fui muito nerdzona, gente. Sentava na primeira cadeira, decorava a matéria toda. Meus pais, eles não tinham dinheiro para comprar livro. E quando eu fui para o ensino médio, eu pedi que eles me dessem um gravador daqueles de fita. Acusei a idade, né? Eu gravava todas as aulas, chegava em casa, ouvia de novo, transcrevia tudo. Assim eu conseguia ter material suficiente para me dar bem nas provas e aprender como todo mundo. Bom, no final do terceiro ano do ensino médio, eu fui aprovada na UF de Niterói e esse foi um dos momentos mais modificadores e mais difíceis da minha vida. No dia que eu passei, eu lembro que minha mãe fez 2 receitas de brigadeiro, que uma só era pouco, né? Colocou numa travessa grandona. Brigadeiro sempre foi minha sobremesa preferida. E essa foi a comemoração mais gostosa que eu podia ter. Mas deixar para trás meus pais, a minha irmã, foi o primeiro grande desafio que eu enfrentei. Mas não tinha jeito, né? Bom, eu me mudei para Niterói, para casa de uma amiga da minha mãe. E depois de algum tempo conheci algumas meninas, a gente começou a dividir um apartamento. Foi um período de muitas descobertas, muito legal, uma cidade grande, Niterói é uma delícia, com várias pessoas novas, novos hábitos, mas eu tinha muita saudade. Todos os fins de semana eu voltava para casa dos meus pais, assim, eu confesso que por várias vezes eu pensei em não retornar para o Rio. Eu gostava da minha vida nova, mas eu sentia muita falta de casa. Bom, o tempo foi passando e naturalmente eu fui me acostumando, né? Nas primeiras férias da faculdade, no meio do ano, entre o primeiro e o segundo período, eu consegui um estágio na Fiocruz. E depois de 8 meses estagiando, eu fui contratada como técnica de laboratório. E aí, com o que eu ganhava, eu conseguia custear o aluguel, conseguia me manter no Rio. Então as coisas começavam a melhorar. Bom, eu gostava muito do meu trabalho da Fiocruz, gente. Eu aprendi pra caramba lá. Eu tive uma chefe, Marlice, que ela era muito exigente. E para tentar agradar ela, eu me esforcei muito para aprender tudo que eu podia. Eu lembro perfeitamente que eu não sabia usar Word, Excel, mas ela vivia pedindo pra gente etiquetar e reetiquetar tudo que tinha no laboratório. Eu ficava vendo os colegas fazendo no computador e depois eu ia lá e tentava reproduzir. E assim eu fui aprendendo devagarzinho a mexer no Word, depois no Excel. A vida é tão interessante que depois de um tempo, lá no laboratório, eles mudaram a minha função. Me tiraram da parte executora do laboratório e me colocaram para ficar responsável por umas planilhas super elaboradas, uns relatórios que a gente fazia e eu que não sabia mexer antes, né? Bom, tudo ia muito bem, eu estava super feliz. Estava no terceiro ano de biomedicina, com um emprego legal, já na minha área, envolvida no projeto de conclusão do curso, até que um dia eu me peguei pensando, se eu tivesse dinheiro, eu fazia medicina. Gente, eu lembro exatamente aonde eu estava quando eu tive esse pensamento pela primeira vez. Eu estava no ônibus indo para Areal, passando no primeiro pedágio antes da serra. E eu lembro que naquela época tinha um quadro no programa do Luciano Huck, que o participante respondia várias perguntas e se ele chegasse no final acertando tudo, ele ganhava 50 mil reais. E naquela ocasião, 50 mil reais era muito dinheiro. Não que hoje não seja, mas naquela ocasião seria o suficiente para me sustentar durante os 6 anos de medicina. E aí eu me peguei pensando que se eu participasse do programa e ganhasse, eu largaria tudo para fazer medicina. É impressionante, mas assim, depois que eu tive esse pensamento, sem brincadeira, parece que um céu azul e claro se abriu e que as nuvens, assim, que ocupavam, né, tampavam a minha visão, elas desapareceram.
Depois que eu vi o que eu realmente queria fazer, eu nunca mais deixei de ver. Parecia tão óbvio, eu me perguntava como que eu não percebi isso antes. Quando eu identifiquei que o problema para eu não fazer medicina era dinheiro, eu vi que eu não tinha um problema, eu tinha um desafio, mas não era algo que devia abortar o sonho que eu tinha. Agora imagina a minha situação, quase me formando, eu olho ao redor e não fazia mais sentido correr atrás daquilo que eu vinha correndo com tanto esforço há 3 anos. Foi uma sensação muito louca. Bom, eu conversei primeiro com os meus pais na ocasião, que me apoiaram, né? Assim como eles sempre fizeram ao longo de toda a minha vida. O meu pai até achava no início que valia a pena terminar o curso, até porque faltava 1 ano e meio só. Mas eu estava tão decidida a começar a medicina o quanto antes, e eu tinha argumentos muito fortes. Então, para mim, a partir do momento que eu tinha certeza que o caminho que eu queria seguir não era biomedicina, se eu continuasse fazendo a biomedicina, aí sim seria perda de tempo. Eu não voltei na UF nem para trancar a matrícula. Eu simplesmente abandonei a faculdade. Aí depois eu fui conversar com o meu chefe do trabalho, né? Que eu não ia mais fazer biomedicina, mas que eu precisava continuar com o meu emprego. Porque era o meu salário que me mantinha e eu não podia abrir mão de uma hora para outra, enfim, como é que eu ia fazer? Então, nessa mesma ocasião, para minha sorte, e eu na verdade acho que não foi sorte, eu acredito que o tempo todo foi Deus, o laboratório que eu trabalhava estava querendo instituir um horário noturno de trabalho, que ia começar às 3 da tarde e terminaria às 10 da noite. Eu fui transferida para esse novo turno e eu fiquei com o horário da manhã livre. E aí eu pude me matricular num curso pré-vestibular. E aí o que eu mais ouvi era o seguinte: ai, Clara, e se você não passar? O que você vai fazer? Ou então, e se você passar? Como você vai se sustentar? Eu não levei em consideração nenhuma dessas perguntas. Eu só dizia assim: cara, cada coisa no seu tempo. Nesse momento, eu tenho que focar em passar. Depois eu me preocupo com os problemas que vão aparecer. Quando eu decidi, né, largar a faculdade, era agosto. E aí eu me matriculei no intensivão e eu estudei todos os momentos que eu pude. Hoje, vendo retrospectivamente, eu acho que trabalhar não me atrapalhou, porque potencializou os horários livres que eu tinha. Se eu estava podendo, eu estava estudando. Era qualquer lugar, qualquer hora. E aí eu estudei muito durante esses 4 meses, né, que foi de agosto até novembro. E aí eu consegui passar na UERJ e na UF. E eu optei por ficar na UERJ. E continuei trabalhando na Fiocruz, de 3 da tarde às 10 da noite. Depois pegava meu ônibusinho e ia para Niterói porque eu ainda morava lá. E eu fiz isso pelos primeiros 4 anos de medicina. Mas o curso de medicina é integral, né? O que eu fazia? Eu faltava as últimas aulas da faculdade para conseguir chegar no trabalho na hora certa. Algumas vezes eu ficava na aula e me atrasava para o trabalho. O fato é que professores, os chefes da Fiocruz, todos foram muito compreensivos. E as minhas amigas de turma, por muitas vezes, assinaram meu nome na lista de presença. Bom, assim que eu pude, eu comecei a fazer iniciação científica, que me dava direito a uma bolsa. Eu fiz monitoria de farmaco, inclusive eu dei monitoria para o Cláudio. Eu dava plantão como acadêmica pelo município no Hospital Salgado Filho. Eu fui acadêmica de CTI, também conseguindo uma bolsa. E aí eu consegui reunir um rendimento próximo ao que eu ganhava na Fiocruz, né, como técnica, no finalzinho do 4º ano. E aí eu saí da Fiocruz para me dedicar apenas à medicina. Logo depois desse período, eu fui morar na casa de uma amiga minha de faculdade, a Renatinha. A família dela abriu as portas, assim, da casa deles para eu morar lá e me trataram como família, como filhos, irmãos, enfim. Graças a eles que eu consegui também me formar. Bom, foi nesse período que eu comecei a ficar com o Cláudio. Ele era uma ótima companhia, gente. Me tirava de casa para fazer uns programas divertidos, me distraía. Era minha válvula de escape. Mas era só isso, eu não tinha pretensão nenhuma de verdade. No último ano da faculdade que eu decidi fazer dermato. E eu quis muito passar na residência, gente. Eu queria muito mesmo. Mas eu estava vivendo um momento tão sonhado, que era finalmente me formar, que eu tentava não me deixar abalar pelos estresses que a prova causam, né? Eu tentava lembrar daquela menina que saiu de Areal, que só queria se formar e que depois mudou de faculdade, que só queria se formar. E aquele momento estava acontecendo, né? E que a prova de residência era alguma coisa a mais. E foi assim que eu tentei pensar o tempo todo. E eu me formei e foi maravilhoso, né? Todo mundo que já se formou sabe a excelente sensação de conquista, né? Como que é maravilhoso. E eu me dediquei muito para as provas de residência. Eu não consegui na ocasião fazer o curso, que é o curso preparatório, né?
para residência médica, mas eu consegui todas as apostilas e eu estudei muito em casa. Bom, eu fiz todas as provas de residência e eu não passei em nenhuma. Mas aconteceu uma coisa inédita no ano que eu fiz a prova da SES, que é a prova unificada de todos os hospitais federais do Rio. Aconteceu uma irregularidade na prova, que alguns concorrentes tiveram acesso ao gabarito antes da prova. E aí, quando a classificação saiu, ficou muito óbvio que tinha acontecido essa irregularidade, eles conseguiram provar essa mutreta que tinha havido e a prova foi cancelada. E nova data foi marcada. Olha o que aconteceu. Nesse momento, eu já morava com o Cláudio. Exatamente, eu fui morar com o Cláudio 6 meses depois que a gente tinha ficado pela primeira vez. E ele só me pediu namoro depois disso. Inclusive, até hoje ele diz pra mim que é obrigada a me pedir namoro, porque eu simplesmente me mudei pra casa dele. Enfim, se eu tinha me dedicado antes 100%, gente, dessa vez eu me dediquei 200%. Eu sempre fui de estudar muitas horas seguidas, falei com vocês que eu era nerdzona, mas eu absorvia muito pouco aquilo que eu estudava. E o Cláudio ficava impressionado como é que eu estudava o dia inteiro, aí chegava à noite ele me perguntava alguma coisa aleatória e eu não sabia explicar. E aí depois disso ele falou, não, cara, você vai começar a estudar direito. Toda noite eu vou te tomar matéria. E aí ele fazia igual mãe faz com criança. E aí eu comecei a estudar o dia todo e à noite ele fazia uma provinha oral. E, gente, valeu muito a pena, eu passei. Novamente, aquela sensação maravilhosa, né? Do inferno ao céu, até a prova cancelada foi. Bom, depois que eu comecei a residência, eu me encontrei completamente na derrota. Fiz os 2 primeiros anos super bem, e aí entre as minhas férias, do segundo para o terceiro ano, eu continuei indo na residência, nas férias, porque eu queria operar paciente com câncer de pele, eu tinha me identificado muito com a cirurgia dermatológica e eu tive um professor muito fera nessa área que estava muito disposto a me passar o conhecimento dele. Esse é o professor Paulo Cotrim, que eu também vou ter gratidão eterna. Num desses dias das férias, sabe aquela famosa estava no lugar certo na hora certa? Foi exatamente isso. Estava eu operando, eu comecei a ouvir o Cotrim falando com algumas outras dermatos que estavam no centro cirúrgico da oportunidade de pegar uma clínica na Tijuca, que ele conhecia a pessoa que estava querendo passar o espaço, uma casa, blá, blá. Eu só liguei na casa. Fiquei encantada, porque em cidade de interior, geralmente clínica é em casa, não é em prédio comercial, como é muito comum no Rio. Então, ter uma clínica numa casa seria um sonho. O Cotrim já tinha uma super clínica, toda equipada, bem perto lá do Hospital de Bom Sucesso. Mas eu lembro de ter ficado no ouvido dele, Cotrim, pega essa casa, subloca o horário. Enfim, eu achava um desperdício ninguém querer no tal imóvel, né? Tanto que eu falei, eu acho que eu venci pelo cansaço, ele me chamou para ir conhecer o espaço. E viemos, eu e o Cláudio, né? E a casa realmente era muito bem localizada, perto do metrô, super espaçosa, só que não estava tão bem conservada. Eu gostei muito e na ocasião o Cotrim chamou pra gente entrar de sociedade com ele. E nessa época, eu e o Cláudio, a gente estava morando com os meus sogros. Lembra que eu falei que me alojei na casa dele? Então. E a gente estava procurando apartamento para alugar. A possibilidade de ter uma clínica tão bem localizada deixou a gente muito dividido, porque ainda faltava um ano para eu me tornar especialista e ter tempo, né, para me dedicar ao consultório. A gente ficou com muito medo de não ser o momento de dar esse passo tão importante, né? E ao mesmo tempo a gente não queria perder a oportunidade. Então o que a gente decidiu? Não sair da casa dos meus sogros, abortar a ideia de procurar um apartamento e o dinheiro que a gente ia gastar para alugar o nosso apartamento, a gente ia direcionar para a clínica. E foi assim que a gente fez. A gente entrou como sócio, só que a gente não tinha, gente, nenhuma reserva. E quando eu falo nenhuma, era assim, a gente não tinha R$1 guardado. E logo de cara a gente resolveu fazer uma pequena obra, só para modernizar um pouco o espaço. No início ia ser só pintura, mas quem aí já fez obra sabe como que é. A pintura virou troca de rede elétrica, troca de piso, troca de janela e se resumiu a 14 meses de obra. Durante a residência, desde o início, né, desde que eu me formei, eu dei 2 plantões em CTI fixos à noite. Só que esses 2 plantões que eu dava, eles já não estavam mais suficientes, né, para pagar os custos da clínica, porque a obra é um ralo. Então eu peguei um terceiro plantão noturno. E aí eu fiquei fixa, segunda noite, quarta noite e sexta noite. Eu trabalhei absurdos nessa época, gente. Eu fazia residência, né? Que era de segunda a sexta, de 8 da manhã e 5 da tarde. E aí eu fazia plantão fixo, segunda, quarta e sexta noite. Só que também alguns meses não era suficiente, porque
porque a obra é um ralo, novamente. Então eu peguei muito plantão extra. Tiveram 2 meses em especial durante a residência, que além, né, do turno da residência, eu fiz 28 turnos de plantão. Eu fazia os meus 3 fixos, eu peguei extra domingo 24 para cobrir férias, peguei terça-noite e sábado dia. Eu fazia 7 turnos por semana no mês 28. Então eu vou falar que assim, eu olho para trás, eu não sei como eu dei conta. Naquele carnaval eu fiz 48 horas, parei 12 e voltei para fazer 60. Eu acho que assim, o que me motivou foi ter uma meta muito bem definida e eu saber que só dependia do meu trabalho para conseguir realizar, enfim, o que eu estava planejando, né? Bom, aí eu terminei a residência em fevereiro e a obra estava quase pronta. Meus pais, meus sogros colocaram literalmente a mão na massa, gente. Meu pai fez obra, fez jardim, meu sogro fez teto de gesso. E assim a gente conseguiu deixar a clínica linda, pronta para eu começar a colocar em prática tudo que eu tinha aprendido ao longo desses anos de formação. Eu montei a minha sala do meu jeitinho, como eu sonhei, a gente fez tudo com muito capricho, com muito carinho. Só que isso não bastava, né? A gente percebeu que ter um espaço bonito, ter uma boa formação, ter me esforçado muito não era suficiente. A gente não sabia administrar um consultório, eu não sabia como captar paciente, eu não sabia como mudar essa situação. A gente não tinha ideia de como treinar a funcionária, não sabia como cobrar pelos nossos serviços, a gente não sabia divulgar o nosso trabalho, como comprar consumível para fazer um estoque mínimo básico. Enfim, a gente não sabia absolutamente nada. E a gente só se deu conta disso quando a gente estava com o consultório pronto. E aí, nesse momento, a gente pensou que ter assumido a clínica 1 ano e meio atrás, ter investido tempo, dinheiro, saúde, né, com esse tanto de plantão, que podia ter sido um grande erro. A gente ouvia muita gente dizendo que a gente devia pegar plano de saúde para movimentar a agenda, mas o professor Cotrim sempre me dizia para não fazer isso, porque a longo prazo seria pior. Bom, nesse período eu fazia 3 plantões noturnos fixos, né? A segunda noite, quarta e sexta noite. E aí eu recorria à matemática. No caso, na ocasião, um plantão de 12 horas pagava em média R$750. E o valor pago ao médico por uma consulta pelo plano de saúde dependia muito do plano, mas ficava em torno de R$60, sendo esse o valor bruto. Todos os impostos deviam ser descontados e o líquido ficava em R$42 mais ou menos. Tirando, né, o fato que muitas vezes, para você atender plano, você precisava ter uma funcionária extra para se dedicar exclusivamente, né, ao faturamento das guias de plano. E aí, considerando que cada consulta me geraria, então, cerca de R$42, eu comparei com o que eu ganharia por 12 horas de plantão. Então, para chegar aos mesmos 750 que eu ganhava no plantão, eu precisaria atender cerca de 17 pacientes. Só que nesse caso em 8 horas de trabalho, porque se fossem mais horas, mais de 8, eu precisaria ter mais uma funcionária, consequentemente, mais gastos. Então, por hora, eu precisaria atender entre 2 e 3 pacientes. Além disso, gente, eu levei em consideração a forma de atendimento que eu queria oferecer para os meus pacientes. Eu devia escolher entre fazer atendimentos a cada 20 minutos, caso eu optasse, né, a atender pelo plano de saúde, ou ter um atendimento mais duradouro, entre 60 e 90 minutos, que eu conseguiria prestar um atendimento diferenciado, ser pontual, aproveitar essa consulta mais longa para tirar a dúvida do paciente, tentar realmente mostrar valor ao paciente do meu trabalho e com isso fidelizar esse paciente, fazer dele um propagador do meu serviço, né? Então, dessa forma, eu optei por não pegar o plano de saúde e manter os plantões até que a clínica conseguisse caminhar por meios próprios e conseguisse ser a minha única fonte de renda. E essa foi a minha meta de médio prazo. Eu sabia que não ia ser rápido, por isso eu coloquei como meta de médio prazo. Sabia que ia exigir persistência da minha parte, mas eu estava disposta. Naquela ocasião, eu já via a rede social como um caminho para conseguir captar paciente. Na época, eu busquei uma agência de marketing para elaborar meus posts, só que eles cobravam uma grana bem alta e eu não podia aumentar meus custos fixos. Então, eu aprendi o básico para elaborar aqueles posts informativos e começar a tentar me conectar com o paciente do Instagram. Na ocasião, eu cheguei a fazer uma média de 3 postagens por dia.
Eu não tinha paciente. Eu vinha para o consultório, ficava criando conteúdo para tentar formar uma audiência que pudesse se converter em paciente. E olha, eu demorei 8 meses para conseguir atender o primeiro paciente vindo da rede social. Antes disso, alguns marcavam, mas assim, não compareciam. E aí, durante esses meses, eu ficava meio frustrada, batia um certo medo, mas assim, eu confiei no processo, persisti e aos poucos os resultados foram vindo. E aí, quase sempre eu ouvia: nossa, doutora, te acompanho há tanto tempo, acompanho seu trabalho há tanto tempo. E aí eu vi a importância da consistência das nossas ações nas redes sociais. Em relação às finanças da clínica, eu não fazia ideia de como começar. Para definir o preço da consulta, eu fiz uma alquimia. Eu usei como base quanto que o plano de saúde me pagaria, caso eu atendesse pelo plano, e esse foi o valor mínimo. E daí eu busquei preço de consultas de baixo custo na minha região, e aí na ocasião eu defini que a minha consulta ia ser R$150. Para o valor dos procedimentos, eu consultei alguns colegas para saber quanto que eles cobravam, liguei para algumas clínicas aqui da minha região para sondar também os valores, e aí dessa forma eu estipulei o preço dos serviços. E assim, eu mantive por muito tempo. Eu fazia dia de produto e dava desconto. Eu parcelava e ainda assim dava desconto. Eu fazia tudo errado. E aí eu não entendia por que o dinheiro não sobrava. E eu precisei me dedicar a essa parte financeira do consultório, organizar toda a precificação. Então eu refiz toda a tabela de preços. Eu aprendi, estudei muito sobre negociação com o paciente. Treinei a equipe para que cada um desenvolvesse essa habilidade também. E depois dessa organização financeira, as coisas melhoraram muito. A formação da equipe foi outro problema e outra coisa bem confusa. A gente contratou alguns profissionais, mas a gente não ficava satisfeito. Eu tinha esperança, gente, de contratar uma super secretária que ia ser o meu braço direito, e eu tinha a ilusão que ela ia vir pronta, como se Deus tivesse me mandado, né? Exatamente como eu queria, só que era uma baita ilusão. É claro que dessa forma eu não ia conseguir nunca formar uma boa equipe. E quando eu percebi que para ter uma boa funcionária, uma boa secretária, eu precisava treiná-la, as coisas mudaram muito. Dificilmente a gente vai encontrar alguém que trabalhe exatamente como a gente quer. E algumas vezes nem a gente sabe o que interpreta como características fundamentais para uma secretária. Então, o primeiro ponto é a gente definir o que você entende como um atendimento de qualidade. E depois disso, você treina a sua equipe para atender as suas expectativas. Definitivamente não é um trabalho fácil, mas é um trabalho diário, que envolve muito envolvimento da nossa parte, mas que vale a pena. Hoje, assim, olhando retrospectivamente, as coisas ficam bem claras, né? E eu consigo identificar onde eu acertei, onde eu errei. Hoje a clínica está dentro do que a gente esperava, além até do que a gente sonhou. A gente conseguiu ficar livre dos plantões que consumiram a nossa saúde por muito tempo. A gente conseguiu encher a agenda com pacientes 100% particulares. A nossa conversão de procedimentos é acima das estatísticas. Mas como eu contei aqui para vocês pela minha história, não foi fácil, não foi rápido. O que eu acho que vocês podem perceber com o que eu contei aqui é que eu comecei da mesma forma que a maioria começou. Não sabendo nada, fazendo tudo na tentativa e no erro. Só que isso fez eu perder muito tempo, muito dinheiro, até conseguir identificar o que dava certo e devia ser mantido, e o que dava errado e não era mais para ser feito. Aprender quebrando a cara custou muito tempo, saúde por conta daquela infinidade de plantão, e não precisava ter sido assim. A nossa grande transformação, a nossa virada de chave, né, como eu falo, foi quando a gente parou para entender que gestão de consultório era importante, que a gente precisava dominar isso e organizar todos os processos do consultório. A ideia do Descomplique Seu Consultório não é passar uma fórmula mágica para ninguém ter um consultório de sucesso. E quando eu falo em sucesso é outra coisa, eu não estou me referindo a ser celebridade, nada disso. O conceito de sucesso é extremamente individual. Para alguns, pode até ser uma celebridade, né? Só que para outros é ter uma boa qualidade de vida, ter uma qualidade de trabalho, ter tempo para se dedicar à família, às coisas que gosta. Para mim, eu sabia que eu ia me considerar uma pessoa de sucesso, uma profissional de sucesso, quando eu conseguisse abandonar os meus plantões, viver exclusivamente do consultório, ter tempo para me dedicar à minha família. Então, o objetivo, né, do Descomplique Seu Consultório é exatamente o que o nome sugere, descomplicar. É trazer uma forma simples, prática, replicável de soluções para vocês organizarem o consultório assim como nós organizamos.
Revendo, né, a história que eu estou contando para vocês, eu consigo identificar alguns pontos que eu julgo que foram fundamentais para conquistar o que eu venho conquistando ao longo desse tempo. Primeira coisa, gente, é pensamento positivo sempre. Vocês perceberam que eu não considerava o resultado negativo das minhas ações, eu só considerava que as coisas iam dar certo e que eu ia conseguir. Segunda coisa é acreditar no seu potencial. Eu sempre acreditei, e eu devo isso aos meus pais, que nunca me disseram que eu não ia conseguir alguma coisa. Eles nunca me disseram que eles não iam conseguir me ajudar. Eles sempre me fizeram acreditar que tudo ia dar certo e que eu era capaz e era só eu ser determinada e correr atrás. A terceira coisa, aproveitei sempre as boas oportunidades. Mesmo com medo, eu tentava racionalizar, ponderar o que era melhor ou não, mas mesmo com medo eu tomava ação. Quarta coisa, acreditar que cada coisa tem seu tempo. Eu sempre foquei no agora, né? Problema do futuro, deixa pro futuro. Problema de agora, eu resolvo agora. Outra coisa foi trabalhar incessantemente, né? Eu determinei uma coisa e eu só parei, na verdade não parei ainda, porque eu ainda estou atrás das coisas que eu almejo. Sexto e último, não menos importante, é colocar Deus à frente de tudo, acima de tudo, e agradecer a Ele por tudo que Ele fez, por todos os anjos que Ele foi colocando em cada momento da minha vida. Bom, espero que vocês estejam gostando. Eu agradeço a todos que ficaram para acompanhar a minha história e nos vemos nos próximos vídeos.